Pessoal, boa tarde, então, obrigada a todos pela presença, né, por prestigiar a vinda aqui do pessoal não sei se é do BD ou da BD, da BD, né, da base dos dados, né. A iniciativa surge em função de uma demanda, né, dos próprios assistentes do IE, né, e pela necessidade da gente continuar a desenvolver aquelas habilidades, né, de uso, né, de dados que são tão vastos, né, na economia e em todas as áreas de conhecimento, na verdade, né. Esse evento também contou com o apoio, né, fundamental da Econômica, viu, Amanda? Obrigada a vocês, né, foi aberto a graduação e pós-graduação do IE, está sendo gravado, né, para que quem não teve condição de comparecer possa assistir posteriormente, faz parte também da disciplina de metodologia de pesquisa da pós-graduação, né? Então, mais uma vez, obrigada a vocês, que eu vou deixar agora a palavra para que ele mesmo se apresente e apresente a BD ao Matheus, Matheus, muito obrigada, né, por estar aqui, e obrigada ao Giovanni também, por nos prestigiar também da BD, né, e por trazer aqui e compartilhar, né, esse conhecimento conosco. Tá bom, Matheus? Obrigado, Beth. Bom, prazer estar aqui, gente. Vou me apresentar já, mas eu queria fazer umas perguntinhas antes, só para eu entender um pouco melhor quem está aqui hoje, tá bom? Queria primeiro perguntar quem aqui já conhecia ou já tinha usado potencialmente a base dos dados em alguma coisa na lição, na pós. Alguém já conhecia? Beleza? Já conhecia? Algumas mãos começaram a levantar, dividindo, ok. Todo mundo aqui é da economia mesmo, graduação e pós. Tá. Quem aqui é da graduação? Mais detalhe aqui. Boa. Vou me apresentar, deixa eu ficar mais ligado, que vai ser mais fácil para eu passar os slides. Antes disso, só um rápido aviso. Como está gravando, o Gil talvez tire algumas fotos também. Se alguém tiver algum problema ou não quiser, por exemplo, que a imagem apareça, seja divulgada ou coisa do tipo, depois fala com a gente, que a gente tenta borrar, tirar de alguma forma, só para deixar todo mundo com a privacidade tranquila aí. Beleza? Bom, vou me apresentar. Eu fiz o Unicamp, especificamente aqui no IE. Eu sou aluno aqui da graduação de 2015. Imagino que o pessoal da pós seja mais meu contemporâneo aí, de alguma forma. Da graduação, eu estava até comentando com o Gil que eu pisei muito pouco aqui na pós. Eu acho que essa é a segunda ou terceira vez na vida que eu venho aqui nesse pavilhão. Minha vida era muito lá na graduação mesmo. Fiz um pouco de tudo aqui, então, sei lá, fui na economia, que nem existe mais, né, caipira, fazer atletismo. O que mais que eu fiz? Participei de greve, enfim, fiz tudo um pouco aqui. Morei em República, né, muito atrás da Aru. É uma experiência bacana. Hoje eu tenho uma dupla função, por assim dizer. Então hoje eu estou vindo aqui falar para vocês como diretor executivo da Base dos Dados, que é uma ONG, que eu trabalho já vai fazer 3 anos como voluntário. E eu também sou consultor da DocSign. Se alguém não conhece a DocSign, é aquela que se assina durante o contrato de aluguel, de vocês, coisa do gênero. Hoje eu trabalho como consultor lá. Então esse é meu primeiro dia, por assim dizer, e teoricamente de noite, mas estou aqui como representante da BD. Tá bom? É um prazer estar aqui hoje. Então, vamos passar para a agenda de hoje. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a BD, então vai ser uma breve introdução para quem não levantou a mão conhecer um pouco quem é a gente. Eu vou mostrar rapidinho o nosso site, que já é a nossa plataforma. A gente vai falar sobre a configuração da BD com BigQuery. Talvez o BigQuery seja menos familiar para alguns de vocês, é como a gente acessa os dados que estão no base dos dados. Vocês vão entender isso uma vez já já. E depois a gente parte já para a prática de usar os dados e fazer algumas análisezinhas aí. E quero que vocês fiquem tranquilos, a gente vai usar SQL, talvez a maioria ou alguns de vocês nunca tenham usado ou não conheçam. Eu vou fazer aqui, vocês vão fazer devagarinho também, mas senão a ideia é vocês saírem aqui expertos em SQL, muito mais conhecer a plataforma e se interessar e talvez ir atrás dessa prática, dessa teoria para aprender depois. Mas antes da gente seguir com a apresentação da BD, eu queria fazer uma pequena provocação desse slide completamente fora das normas da BNT, mas que, enfim, serve para o propósito aqui, que é a taxa de emprego por ano. Tá? É um slide bem ilustrativo, então, taxa de emprego entenda como número de vínculos empregatícios, né, dividido pela população total. E esse gráfico, especificamente, está utilizando dados do estado do Paraná. E aí a pergunta é, eu queria que, se possível, vocês participassem,
como que você reproduziria esse gráfico? Assim, se eu te falasse, olha, eu quero que você chegue nesse mesmo gráfico que eu cheguei. Por onde vocês começariam hoje? Google, como que vocês iriam atrás disso, assim, para reproduzir esse mesmo valor, esse mesmo indicador aqui? Quem tem alguma... Não vale falar BD, pelo amor de Deus. O IBGE, para pegar a população do Paraná. Beleza. Então, o site do IBGE, tá? Tentar se descobrir lá, quem fez introdução à economia deve saber. Aí no Cidra, que é essa População, beleza. Sobre emprego, vocês têm alguma ideia de onde vocês pegam os dados de emprego? Em BGS, se eu não me engano, não tem. RAIS. Tem outras bases também, mas vocês foram bem aqui em falar da RAIS. Mas tem uma pergunta, vocês sabem onde pega a RAIS? Tipo, vocês vão jogar tipo RAIS no Google e partir daí. Mandar mensagem para a internet e falar, como que usa RAIS mesmo? Boa. A gente vai fazer esse mesmo gráfico hoje, depois ali na prática, mas então eu quero que vocês tenham em mente que a gente vai fazer ele usando a BD. E eu espero que vocês concordem comigo que nas contas vai ser mais fácil do que, enfim, buscar no IBGE, buscar na RAIS, então, vamos voltar nele mais tarde nesse gráfico aqui. Boa. Então, como eu falei, a gente vai começar falando um pouco sobre quem é a BD, né? Quem somos, né? Faz parte, o Gil também faz parte. Então, a base de dados é uma ONG, né? Então, a gente não tem fins lucrativos nenhum, não estou ganhando nada para estar aqui hoje. A nossa missão é universalizar o acesso a dados de qualidade. Então, parece uma missão abrangente, um pouco genérica, mas ela é propositalmente grande e quase impossível que mover para a gente continuar trabalhando para isso. A BD nasceu em 2019 com o Ricardo Barres, que hoje é professor em Melbourne, na Austrália, mas ele, enfim, é economista pela PUC-Rio, ele fez doutorado na Northwestern, se eu não me engano, em economia. A área de trabalho dele é, se eu não me engano, ele é da microeconomia, mas ele trabalha muito com o meio ambiente, muito focado nessa parte de econometria também. Enfim, ele fundou a base dos dados, basicamente comprando um domínio e colocando lá um grande catálogo de bases. Então era quase como um Google de bases de dados. Essa foi a significação dele. E essa ferramenta ela existe até hoje, vou mostrar já para vocês. Aí, em 2020, setembro já, então, enfim, auge da pandemia, o João, que hoje é head do escritório de dados da Prefeitura do Rio, mandou um e-mail para o Ricardo. Ele encontrou o Ricardo no Twitter, assim, e achou o e-mail dele, e mandou um e-mail e falou, cara, isso que você está fazendo é muito legal, mas só falar onde tem umas bases de dados não é suficiente. Eu queria muito montar um data lake público, gratuito e open source desses dados, e eu sei como. Vamos se ajudar? E basicamente, o e-mail dizia, e esse conta como ali a gente quase conta ali a verdadeira data de fundação da BD. Isso foi em 2020, nosso data lake nasce ali menos de um mês depois, e foi crescendo e crescendo. Em 2021, o projeto Base dos Dados como um todo ganhou o prêmio da Google Cloud Customer Awards da categoria Impacto Social. A gente foi a única instituição da América Latina a ganhar essa categoria. E, foi um privilégio enorme fazer parte, já estava aqui na BD nessa época, eu entrei no comecinho de 21, conheci o João, que também é da Unicamp, ele é formado em Física aqui na Unicamp, depois ele foi fazer mestrado na FGV no Rio em Políticas Públicas, se não me engano. E, enfim, nos conheceu, eu já tinha contato com ele, e aí entrar nesse time incrível foi maravilhoso. Mas isso aqui é os primórdios da BD, então um pouco dos nossos números hoje, a gente tem mais de 20 pessoas no time como colaboradores mesmo, então a gente tem analistas de dados, engenheiros de dados, a gente tem desenvolvedor de software, front, back-end, designer, pessoas de formação, a gente tem 2 analistas de formação que a gente chama, enfim, tem hoje um time um pouco mais robusto para trazer não só a plataforma, mas todos os produtos que eu vou mostrar já para vocês. E a gente hoje alcança bastante gente. A gente tem 1.700 pessoas na nossa comunidade, no Discord, quem, enfim, é mais ligado em jogos e tal, deve usar ou conhecer o Discord, mas, enfim, é uma ferramenta de comunicação que a gente abrange na comunidade, que a gente passa avisos e tudo mais. E hoje a gente tem somando ali mais de 40 mil seguidores. Acho que é mais forte o Twitter, o Gil tem que não deixar mentir. Eu acho que a gente tem na casa de 20 mil seguidores no Twitter X. 30 mil? 30 mil seguidores no Twitter X, acho que uns 10 mil no LinkedIn, por aí vai, mas são as 2 maiores redes ali. Hoje a gente tem 8 bilhões de linhas de dados tratadas, então, enfim, toda a base de dados que a gente sobe, isso eu vou ver já, a gente tem todo um script ali para fazer essa engenharia e tudo mais, então já são 8 bilhões de linhas. E 250 mil usuários acessaram a plataforma. Esse número é somando 2023 como um todo, tá? Então, quase meio bilhão, 250 mil de usuários.
E o último número que eu queria passar para vocês, na verdade é um gráfico, eu sabia que ninguém entendia, eu vou mostrar os gráficos. Esse aqui são o número de consultas no nosso Data Lake por dia do ano. Tá? Então, para quem não conhece esse tipo de gráfico, pode ser interessante talvez numa publicação, numa monografia da vida, é o que a gente chama de gráfico de safra, ou cohort em inglês. Então, o eixo X aqui é o dia do ano, então vai de 0 a 365, e o eixo Y ali é o número de consultas no Data Lake. Em 2020, que eu falei lá do e-mail do João, começa aqui nessa linha laranja, vem pouquinho. A gente chega aqui, sei lá, 1.000, 5.000 consultas, não lembro o número de cabeça agora. Em 2021, a gente já tem um crescimento um pouco maior, e a gente fecha o ano com 400 mil, quase 500 mil. E aí, de 2021 para 2022, a gente teve um crescimento de mais de 4 vezes maior, então a gente fecha 2022 ali em cima, com mais de 1,5 milhão, se não me engano, 1.600.000 consultas. Em 2023, a gente chega em 2,5 milhões de consultas no nosso Data Lake, né, um recorde até então. E agora, em 2024, a gente, em 100 dias do ano, bateu 1 milhão e uns quebradinhos, o que dá uma média de 10 mil queries por dia, 10 mil consultas por dia. Então, assim, vocês hoje não conhecem a BD, mas felizmente bastante gente já conhece, felizmente bastante gente já usa. E a gente está aqui disseminando a palavra da BD para mais gente usar, tá bom? Boa, mas então o que é usar a BD, né? O que a gente faz, o que são os nossos produtos que estão disponíveis para todo mundo usar? O primeiro e principal deles, que eu já mencionei aqui algumas vezes, é o nosso Data Lake público. Data Lake, para quem não entende a terminologia, nada mais é do que um grande repositório, um grande banco de dados, que compreende ali várias tabelas diferentes. Tá? Então, a gente tem mais de 600 tabelas de diferentes fontes. Então, são todos dados públicos que, teoricamente, você poderia utilizar direto da fonte, mas com o Data Lake fica mais fácil a utilização do mesmo. Então, a gente tem dados do IBGE, né, que a gente está falando agora de população, Ministério da Economia, Educação, Tesouro, DataSUS. Então, os dados de Covid, por exemplo, estão todos lá. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, se não me engano. Banco Central, que a gente tem taxa de câmbio, Selic, se não me engano, diário ou mensal, não lembro agora. Dados da CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários. Então, assim, dados sobre o mercado financeiro também estão um pouco lá, dependendo aí do objeto de estudo de cada um, pode ser interessante. E, como eu falei, todos esses dados compilados dariam 2 terabytes de histórico completo nas tabelas. E a gente manteve aquela ideia do buscador otimizado. Então, aquela ideia inicial lá do Ricardo de ter um grande catálogo de dados, isso persiste. Tá? Então, a gente tem ali um buscador, e eu vou mostrar depois esse slide para vocês, para você achar a base. Ao invés de você jogar no Google, você pode achar lá e ter informações sobre a base de dados, a cobertura temporal, enfim. E o acesso ao Data Lake, que é esse repositório, é totalmente online. Então, às vezes, o computador que cria não está muito bom, não atualizar aí, sei lá, ou o seu computador pessoal não é dos melhores. Todo o processamento desses dados ele pode ser feito online, porque ele não precisa ser feito na sua máquina local. Então, se alguém já mexeu com a rádio, com PNAD, SENS, enfim, são dados que você tenta mandar no Excel, você vai simplesmente não conseguir usar praticamente. E a ideia é que com o Data Lake Online você consegue mexer neles em, enfim, alguns poucos minutos. Se você fizer alguma coisa muito complexa, talvez chegue ali em poucos minutos, mas você vai chegar do outro lado. E, obviamente, você também consegue baixar esses dados, se for o caso, e também usar outras linguagens de programação. Então, acesso online é via SQL, que foi o que eu falei que a gente vai usar hoje, mas também se você tem preferência por outras linguagens, como Python, R, que eu acho que é um pouco mais comum aqui na academia, Stata também, você consegue utilizar todos os dados que estão no nosso Data Lake direto do R ou do Stata, enfim. Então, pode ser alternativas para, familiarizar vocês com o nosso Data Lake. Eu vou sair aqui da apresentação rapidinho, só para mostrar o site da BD em si. Para quem não sabe, mas é base dos dados.org. Quando você chegar no site, vocês vão ver, enfim, uma coisa bem Google mesmo, como eu disse. E aqui você pode pesquisar os dados que você tem interesse. Ou você pode buscar por tema. Então, cada íconezinho desses aqui é um tema diferente. Então, enfim, a gente vai fazer esse exercício depois, mas eu vou abrir aqui a nossa página de dados para mostrar para vocês um exemplo específico aleatório. Vou abrir, por exemplo, pesquisa agrícola municipal. Quando você abre esses dados, você consegue ter um resuminho do que são esses dados, a organização publica eles, a cobertura temporal daqueles dados. Obviamente, esses são os dados que estão presentes no nosso Data Lake, né?
Aí tem diferentes tabelas dentro desse conjunto. Então, nesse caso, você pode ter lavouras permanentes ou temporárias. Aí você escolhe aqui, tem um pequeno exemplo de como consultar esses dados em diferentes formas. Aqui é muito temporal de novo. A coluna que existe, então, o nome de cada coluna, o tipo daquela coluna, então são números, são texto, enfim. Você vai ter todas as informações. E o nível de observação. Então, para quem lembra aí da parte de estatística, a gente está falando assim, qual que é a menor unidade dessa tabela. A gente está falando do ano, do município e do produto. Então, você tem ali cada linha, um produto específico produzido no município e um dado ano. Tá? E tem, enfim, outras informações que às vezes não estão listadas, porque, enfim, estão catalogadas, disponíveis ainda. Mas, enfim, esse é o nosso site. Tá? A gente vai explorar um pouquinho dele mais para frente, mas para usar isso como mecanismo de busca, você pode pensar qualquer tema. Então, sei lá, o tema que eu acho que é recorrente, sei lá, feminicídio. Vamos ver, eu não acho que existe uma... tem a estatística de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem as tabelas tratadas dentro do nosso Data Lake. Mas o feminicídio no Estado de São Paulo, por exemplo, a gente não tem no nosso Data Lake, mas a gente indexa aqui como uma ferramenta para você, talvez, olhar aqui um resumo, entender a cobertura temporal e poder utilizar ali e acessar a fonte original. Com um clique, você, aparentemente, vai corrigir isso, se quiser apresentar sem testar antes. Mas a ideia é que a gente consiga colocar aqui o link para você ir direto para a fonte, enfim, ou pelo menos entender que tipos de dados existem sobre aquela palavra que você buscou, ou você pode, por exemplo, se eu tirar aqui, por exemplo, o termo de busca, e procurar, por exemplo, por tema. Então, sei lá, se eu colocar o tema economia, que vai ser o mais apropriado. Aqui um tema de logística, dados da Trace, que são basicamente dados sobre rastreabilidade de produção agrícola e toda a cadeia produtiva agrícola, na verdade. Então, você entende aqui tudo que está rolando, você consegue ver quem exportou, de qual cidade, qual produto, qual região foi produzido, enfim. Tem professores aqui, tem um grupo de ciências de estudo, o SEC, Economia Agrícola. Eles devem usar esse tipo de dado. Enfim, tá? Queria só mostrar para vocês um pouquinho sobre a plataforma, ficar um pouco mais visual para vocês. Mas, além do Data Lake público, a gente hoje tem 3 outras ferramentas, e essas, assim, todo o Data Lake ele é público, gratuito e open source. Então, qualquer pessoa consegue ver todos os tratamentos que a gente fez naquele dado. Alguém que, enfim, tem a capacidade, o interesse de olhar e falar, será que está certo isso? Tem lá todo o repositório que a gente disponibiliza publicamente para a pessoa poder verificar isso sem problema nenhum. Os outros 3 produtos que eu vou mostrar agora são produtos pagos, e a gente usa todo o valor arrecadado para ele para, enfim, a manutenção da própria instituição e da organização. O primeiro deles é o BD Pro. A BD Pro nada mais é do que uma versão paga por assinatura do nosso Data Lake público. Tem alguns dados que a gente traz para o nosso Data Lake público, são o que a gente chama de alta frequência. Então, por exemplo, PCA ou CAGED. São dados que são disponibilizados, acho que mensalmente, pela PCA, acho que é o Ministério do Rio, o CAGED, o CAGED, acho que é o Ministério do Trabalho. E a gente pega os últimos 6 meses dessas bases de dados e coloca como acessível apenas para os usuários próprios. Todo o histórico, PCA, vamos supor que vai desde 2000 até 2024. Então, os últimos 6 meses estão restritos a quem paga, mas os últimos 20 anos é totalmente gratuito e acessível para qualquer pessoa utilizar. Normalmente, para fins acadêmicos, acaba que esse valor histórico é suficiente para ir produzir seu relatório, sua publicação, enfim. A ideia do BD Pro é, de fato, atingir um público que está usando isso para uma finalidade comercial, enfim, e a gente tenta, de alguma forma, angariar fundos para a gente conseguir continuar esse trabalho e construir a ferramenta para quem não está pagando também. A gente tem a BD Lab, que é uma nossa consultoria de dados, então a gente mira aqui em possíveis parceiros, seja outras ONGs, membros do setor privado, até setor público, enfim, da gente fazer parcerias e a gente entrar como um time de análise e engenharia de dados dentro daquela organização. Então, fazer um trabalho, por exemplo, de construir um data lake para uma organização. A gente fez isso com a Fundação Lehman, por exemplo, que acho que é das mais conhecidas. A gente ajudou a construir o data lake deles, a gente faz, enfim, uma infinidade de relatórios de dados, no caso deles muito focado em educação primária, com dados do SAEB, dados da ANA, né, que é a Organização Nacional de Alfabetização. Então, enfim, é uma frente de trabalho nossa que presta serviços para outras organizações que têm necessidades de dados, né, de processos com isso. E por último, a gente tem a BD Edu, que é a nossa frente de formação. Nada mais é do que uma frente de criação e venda de cursos,
e que a gente está, enfim, explorando. Tudo é muito novo na BD-Edu aí, que começou ano passado. Então, a gente hoje tem, por exemplo, a gente já teve turmas de análise de dados com Python, análise de dados com SQL. A gente, inclusive, tem, eu vou falar depois com vocês no final, sobre o curso de SQL assíncrono, então pode fazer no seu ritmo. A gente está para lançar, talvez esse mês, no começo do mês que vem, um curso de GitHub, que talvez pode não ser uma ferramenta que vocês conheçam, mas eventualmente vocês podem precisar. A gente deve lançar esse ano ainda um curso sobre eleições, então análise de dados de eleições, sobretudo pensando nas eleições municipais, que vão acontecer em outubro. Então, enfim, são cursos que vão variando sobre temas, sobre ferramenta, e que obviamente são pagos. Alguns deles a gente pretende fazer gratuito e pago apenas se a pessoa quiser o certificado, enfim. A gente está experimentando com diferentes formatos para ajudar as pessoas que, enfim, querem se desenvolver nesse lugar de dados e também buscando parcerias, tá? Então, está conversando com a Ivete aqui antes da apresentação, de eventualmente a gente integrar uma parte de uma matéria, já que uma matéria letiva aqui no IE. Eu estava conversando com a professora de econometria da Federal Fluminense, enfim. Então, a gente está expandindo esse alcance da BD-Edu para que a gente não só construa uma plataforma que as pessoas consigam, que as pessoas utilizem, mas também dê a formação e enfim, a capacidade que as pessoas utilizem essa ferramenta, seja para qualquer finalidade, né? Obviamente, idealmente, uma finalidade de impacto social. Mas, obviamente, enfim, produzir pesquisa, ciência, não tem quase que uma forma melhor de causar impacto na sociedade do que essa, né? Bom, então, falei bastante já sobre a BD e mostrei um pouquinho do site. Mas agora a gente vai passar para uma segunda parte da apresentação que fala sobre como utilizar a BD. Essa parte vai ser mais prática. Eu queria perguntar, está todo mundo com o computador ligado, logado? Tá? Beleza. O que eu vou pedir para vocês, nesse primeiro passo, vai ser um processo de configuração. E aí a gente vai passar esses 4 passos aqui. Então vai ter um processo de configuração inicial. Esse processo de configuração inicial vai ser feito uma vez apenas, para sempre. Então, mesmo depois de hoje, quiser, semana que vem, eventualmente utilizar, esse processo de configuração inicial não precisa ser refeito. Tá? Ele é uma vez só, para uma conta que você vai ter que criar, enfim. Mas é super simples, eu vou mostrar para vocês junto com vocês hoje. O segundo, terceiro e quarto passos são, de fato, fazer uma análise. Então, a gente vai formular uma pergunta, coisa bem métodos, não é métodos, técnicas de pesquisa. Mas uma ideia que me lembrou muito técnica de pesquisa para quem fez a graduação aqui no IE, a gente formular a pergunta ali, guia do seu trabalho, enfim. Depois a gente vai encontrar os dados, a gente vai fazer um processo semelhante que eu mostrei ali para vocês com o site da BD. E por último, fazer a análise mesmo, que aqui vai entrar um pouquinho de SQL e tal, mas então, para quem não souber ou quem não tiver familiaridade, a gente vai fazer com calma, pode fazer pergunta, pedir para parar, pedir para repetir, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com a parte da configuração. Boa. Primeira coisa, antes de fazer a coisa do slide, eu queria perguntar, alguém aqui não tem uma conta Gmail? Se eu não me engano, a conta da Unicamp é Gmail. Funciona também, fique claro. Tá? Então, eu vou pedir a primeira coisa que vocês, se quem não fez ainda, fazer login no Gmail mesmo, com a sua conta que você pretende usar aí para fazer sua pesquisa e coisa do tipo. Tá? Então, um segundinho para... muitos cliques aí, porque se o pessoal está fazendo um login agora, tá tranquilo. Não, não. Preciso fazer muito bem. Eu vou usar uma aba anônima que eu criei um e-mail zerado, só para seguir exatamente os mesmos passos que vocês vão ter que seguir, tá? A minha conta já está configurada, como eu falei, só precisa fazer feito uma vez. Todo mundo está logado já no Gmail? O próximo passo que a gente vai ter que fazer é acessar o Google Cloud. Tá, então eu vou copiar o link aqui. Vou lá na minha aba.
O link desse aqui, ó. Não precisa ser tudo isso, tá? Vai funcionar. console.cloud.google.com. Que fique claro, tá? Depois eu vou mandar a apresentação para todo mundo. Acredito que a gente tem o e-mail de vocês. Se não tiver, depois a gente pega. Mas eu mando a apresentação para todo mundo que vai ter os passos certinhos e tal. Então, se estiverem notando, fiquem tranquilos e a gente vai passar a apresentação para vocês também. Se alguém encontrar alguma dificuldade em qualquer um dos passos, só falar. O que foi que você fez? Oi? O que foi que você fez? Sabe? Eu estou acessando no mail. Depois disso. Por enquanto é só colocar o site console.cloud.google.com. Você fez isso? Não, ainda não. Boa. Você fez o seu login no Gmail, o próximo passo é acessar esse link aqui. Só essa parte aqui. Espero que vocês cheguem na mesma tela aqui, ó. Se não chegarem, pode falar que tem que ir na mesa aí, alguma coisa pra gente ver. Que é um pouquinho mais fácil. Beleza. Esperar todo mundo chegar aqui nessa tela. Então, te garanto pra vocês que vai ser tudo gratuito, vocês não vão precisar colocar o cartão em nada, tá? Fiquem tranquilos. Google talvez queira cobrar de vocês, mas se não precisa colocar, não precisa fazer nada para usar dele, tá? Confia. Vai ser gratuito, eu procuro para você, né? Não faz, sabe? É gratuito. Sacanagem. Não, mas talvez para Google, né? Mas a Belém a gente não consegue nem saber o e-mail que está usando a gente, pra ter uma noção. Inclusive, é uma dificuldade no acesso. De tentar, a gente sabe quase que um ID anonimizado, assim, de quantos acessos teve, quantas consultas foram feitas. Mas a gente não precisa criar conta no site para acessar o Não. Você só precisa ter uma conta na Google para você acessar o BigQuery, que é o que está fazendo. Você pode criar conta na BD. E aí, eu entrei aqui e tenho que criar conta, mas eu tenho que dar para navegar nas bases sem criar conta. você consegue acessar tudo. A criar conta é mais para você, enfim, gerenciar sua conta. Eventualmente a gente consegue fazer, a gente está planejando no futuro, talvez fazer funcionalidades limitadas apenas a quem tem conta, mas continua sendo gratuito. Mas isso não existe ainda. Minha página não carrega. Não? Deixa eu ver aí. Segurei. Boa. Todo mundo conseguiu chegar aqui no cloud. Nesse processo tem que aceitar os termos de serviço. Aqui que são compartilhamento de dados, enfim. Depois vai estar todo mundo aqui nessa tela. Beleza? Não necessariamente se você clicar aqui no Try for Free, tá? Você pode vir aqui. Vamos dar aqui as pontinhas. Você vai criar um projeto. Então, acessou o Google Cloud, beleza, a gente vai criar um projeto. Não, eu não estou aí. Você não está nessa tela aqui? Não, eu não estou aí. Deixa eu ver se está. Isso. Bom, mas tem que aceitar aqui. Não precisa. A gente chega mais na tela. Só esse começo de configuração pode ser um pouco mais chatinho, mas como eu disse, só precisa fazer ele uma vez, vocês não vão mais precisar passar por tudo isso. Então vocês vão clicar aqui em selecionar projeto. Tá? Clica aqui nesse botão aqui em cima, selecionar projeto. E vocês vão criar um novo projeto. Beleza? Dou um silêncio para vocês. Vocês podem dar o nome do projeto que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui o workshop.
quiserem colocar 1000 projetos. Organização não precisa selecionar. Organização não precisa selecionar nada, então fechar. Tá bom. Uma curiosidade, não sei se tem alguns que talvez passaram por isso também, mas não é que às vezes a gente tenta entrar no console e vai lá para começar, ele dá aquela verificação de 2 passos e pede para incluir dados do cartão de crédito e tudo mais. Não precisa. Não precisa, não precisa. Eu já passei por isso, eu tentei também passar sobre os passos aqui, mas às vezes ela pode aparecer, mas aí você tem que, enfim, acessar de novo o cloud ou coisa do tipo, você não precisa colocar o cartão no momento nenhum, tá? Se aparecer, a gente tem que dar um jeito por lá. Depois que cria o projeto, embaixo todos os outros, só por exemplo, não sei se você vai passar por isso, mas aqui tem que criar as VM, criar as máquinas virtuais. Não precisa. Mas beleza, se eu quiser criar uma, tem custo ou... Cara, e se eu não me engano, vamos lá, a gente vai falar sobre isso já, mas o Google Cloud ele te dá uma série de cotas gratuitas para você fazer coisas. Eu não sei como isso se aplica para máquina virtual. Eu sei que para o BigQuery que a gente vai usar, eu vou mencionar já, você tem 2 terabytes de processamento de BigQuery por mês para fazer gratuitamente, sem colocar cartão nem nada. Para você utilizar... Não, é só 1 terabyte. É 1 terabyte? Ah, então diminuiu, hein? Mas é 1 terabyte. Mas continua sendo bastante, tá? Vocês não vão atingir esse limite aí. Tá bom? Boa. Todo mundo conseguiu criar um projeto? Alguém está com dificuldade? Boa. A gente, obviamente, tem que selecionar esse projeto, né? Então, você volta aqui na seleção mesmo. Agora, ao invés de criar, a gente vai selecionar ele aqui. Beleza? Aí, imagino que vocês estejam falando nessa tela, se alguém não tiver, pode falar. Você vai ver essa parte aqui de produtos. Você vai clicar aqui, ó, analisar e gerenciar dados. Analyze and Manage Data, que é um BigQuery. Como é que você vai fazer a iniciação? Desculpa? Como é que você chega na solução? Muito rápido. Vocês estão nessa tela? Eu preciso tomar nota, porque depois eu vou acordar tudo isso. Não, mas está sendo gravado. E você faz uma vez só mesmo. Durante você também. Está todo mundo nessa tela ou tem alguém que não está nessa tela? Com o seu projeto escolhido, né? Com um projeto criado, exatamente. Alguém não conseguiu criar um projeto, tudo bem. Selecionado. Beleza? Descendo um pouquinho na página, vai ter essa seção de produtos. O meu tem inglês aqui, não sei se vocês têm inglês ou português. Estou vendo caras estranhos. Alguém não chegou nessa parte? Na verdade, quando desce um pouco, tem acesso rápido, tem ver todos os produtos. Talvez se você clicar em ver todos os produtos, talvez... A minha tela não tem que ser analisar essa posição. Realmente diferente. A tela é diferente. É essa tela aqui que você chegou? Quer ver? Não sei se eles estão vendo essa tela aqui, Matheus, dá uma olhada. Não tem ícones, tem listas e outras sessões, onde só se entra na página, mas eu selecionei do jeito. Aí não parece assim. Talvez seja isso. Boa. Se alguém tiver alguma tela que não seja ali alguma coisa, tipo solutions aqui, e monitoramento, alguma coisa, pode clicar nesse menu de navegação aqui e descer até BigQuery, também é uma opção, tá? Fiquem tranquilos, tá? Para acessar depois os dados, vocês vão ter um link final, vocês vão clicar nesse link que vai chegar lá, tá? Mas se alguém tem alguma tela que não é a esperada, é só clicar nesse menu aqui na esquerda e descer, enfim, vai ter alguma outra parte, descer até achar o BigQuery. Você clicou em mostrar todos os produtos, certo? Isso, aí eu vim para essa tela aqui. Você está nessa tela? Aí você pode clicar aqui no menu de navegação, definindo para a esquerda esquerda, e chegar em BigQuery. Tá bom.
Alguém não está nessa tela? Se não tiver, a gente pode ir caminhando devagar. Ah, não. Já está. Certo? Demora um segundo. Tudo bem. A parte mais importante, na verdade, era criar um projeto. Todo mundo conseguiu criar um projeto, certo? Beleza. Então, se alguém não tiver chegado nessa tela, está tudo bem. Para chegar nessa tela diretamente, tem um próximo link que é console.cloud.google.com/BigQuery. Vou até copiar aqui, vou acessar lá. No caso, todas essa primeira vez tem que ativar. Acho que está falando da API, provavelmente não. O que está aparecendo para você? Sim. Vai aparecer para mais pessoas da API. Se vocês acessarem o link que eu falei diretamente, aparece para vocês essa tela aqui? Não. O link é só isso. É a mesma coisa, gente. console.cloud.google.com/BigQuery. Eu usei. Isso daí caiu no API. Tá, deixa eu ver. Eu também. Eu preciso ativar, mas tudo bem. Gosto que o Google é muito, né, igual para todo mundo. Quem tiver na tela da API pode clicar em ativar, tá, galera? Enfim, não apareceu para mim nem hoje, nem no teste que eu fiz hoje de manhã, mas acabei de fazer com ele ali e a gente chega nessa tela aqui, precisa clicar em ativar também. Demora um segundinho carregando, mas eu vou chegar. Se alguém tiver alguma questão, se é que está chegando e repita alguma coisa, pode falar, tá? Boa. Agora a gente vai precisar, e aí que é a parte que vai ficar para sempre, que eu falei que é só uma vez que precisa fazer, a gente precisa, a gente precisa fazer isso só uma vez. Tudo que a gente está fazendo até agora é feito apenas uma vez. Boa. Vou voltar lá e mostrar para vocês. Tem alguém que não está nessa tela? E agora, só todo mundo necessariamente está nessa tela. Todo mundo nessa tela? Beleza. Vai clicar em adicionar. Talvez sejam 3 pontos aqui, tá? Para algumas pessoas, não sei. Antigamente era 3 pontos. Vamos ver se alguém ainda aparece assim. E aí vai aparecer essa aba. Eu tenho leis, pode dar muito, mas quando vai adicionar aqui. Todo mundo tranquilo? Quando estiver aqui, a gente vai descer um pouquinho e colocar aqui. Vamos ver como é que faz em português, tá, galera? Isso, marcar no projeto com estrela pelo nome. Boa. É para aparecer uma coisa aqui. Aqui. Isso, não, então, mas aqui todo mundo vai ter que colocar igual. Aqui é base dos dados. Tudo minúsculo. É o nome que você colocou ao seu projeto ou não? Não, esse aqui é para a gente referenciar o data lake mesmo. Ah, tá. Tá. Ok. É tudo minúsculo, tudo junto, né? Tudo minúsculo, tudo junto. Isso. Aí vai ficar com estrela. Então, vou fazer de novo para se alguém precisar ver de novo. Não foi possível. Mas também adicionar. Start também.
e base dos dados. Coloca essa resolução aí, que é para ela, essas comunidades. Vou adicionar. Beleza? A opção aí. É a segunda aqui, é marcar um projeto como favorito, com estrela. Com estrela por nome. Com estrela por nome. Beleza? Ao clicar, todo mundo chega nesse pop-upzinho aqui. Aí, colocar o. E aí, nesse pop-up, a gente tem que todo mundo colocar a mesma coisa. Base dos dados. Tudo junto, tudo minúsculo. Beleza? Não. Problema, espera. Não. O que está aparecendo para você aqui? Mostra pra Base de dados. Ah, agora sim. Deu certo. Foi? Agora sim. Show. Todo mundo aqui apareceu com estrelinha base dos dados. Você clicar para expandir só para mostrar, aqui estão todos os conjuntos de dados, na verdade, todas as tabelas que existem na BD. Tá bom? Por isso que a gente fala que você precisa fazer toda essa chatice que a gente está passando aqui agora, precisa ser feito apenas uma vez. Daqui para frente, vocês podem ir direto para o cloud.google.com/BigQuery, vocês vão chegar direto nessa tela, a base de dados já vai estar ali, ou pelo site da BD, enfim, tudo isso já vai estar configurado. Tudo isso que vocês fizeram até agora é só uma vez, tá? Vocês nunca mais vão precisar fazer isso. A não ser que vocês façam com outro e-mail, óbvio. Mas para esse e-mail que vocês configuraram, já está tudo certo. Alguém não conseguiu fazer isso? Alguém está com dificuldade ainda? Não? Beleza. Agora a gente vai para a parte mais bacana, tá bom? Boa. Vou voltar aqui para o slide. Agora a gente começa o processo de análise em si. Né? Então a gente começa, como eu falei, formulando uma pergunta. Nesse caso, a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente, fazer uma engenharia reversa aqui, do que a gente começou a falar daquele gráfico lá no começo. Então, a gente tinha o gráfico da taxa de emprego, por ano, né, essa histórica, e valores para o Paraná. E aí, toda vez que a gente está falando sobre formular uma pergunta, a gente vai ter um caminho para isso. Cada um vai ter um caminho específico, cada um vai, sobretudo se são temas de interesse diferentes, né, demandas diferentes, você vai chegar em caminhos diferentes. Então, você tem que entender qual que é o seu interesse, né? Qual que é o seu objeto de estudo. Existe um escopo definido para essa questão? Isso aqui de maneira ampla, genérica, não só para esse caso, tá? Você quer fazer essa sua análise que você quer fazer, né? Normalmente assumindo que você quer fazer uma análise de dados. Você quer fazer alguma comparação? O que você está comparando? Você está comparando geografias? Você está comparando períodos do tempo? Você está comparando indicadores? O que você está comparando, né? Você quer fazer um ranking, então você quer fazer várias entidades que você estaria elencando por um indicador ou vários indicadores? Você quer avaliar uma evolução ou um ponto específico no espaço ou no tempo? Então, você tem que entender qual é o seu objeto ali, cercear isso um pouco melhor, para de fato você conseguir mais pra frente fazer a sua análise com um pouco mais de objetividade. E aí, pensando como eu falei, aqui no espaço-tempo, qual é o recorte temporal que você está buscando? O que faz sentido para a sua análise? Sei lá, se o meu objeto de estudo é, sei lá, plano real, não faz muito sentido eu pegar, sei lá, dados de 1960, mais fácil, mas enfim, talvez seu foco seja ali anos 90 e anos 2000, né? Você anos 80, você quer comparar o cenário de hiperinflação, ali os planos monetários, o plano real e tal, talvez esse seja o seu objeto de estudo, talvez os dados de 2020 não façam tanto sentido para você. Ou você quer, sei lá, pegar a nível federal, você não precisa pegar isso a nível municipal ou estadual. Enfim, cada análise vai ter a sua questão. E aí, voltando aqui para o nosso gráfico, e aí, como eu falei, é um processo um pouquinho diferente, porque é um processo de engenharia reversa aqui. Qual pergunta vocês acham que faz sentido e que esse gráfico responde, por exemplo? Qual a formulação de uma pergunta vocês teriam que esse gráfico responde? Falou parte dela, o que vem na cabeça de vocês que esse gráfico responderia? Um por vez. Pensando lá, em geografia, em tempo, que indicador, o que esse indicador traz? Você poderia ver o crescimento, por exemplo, em relação ao desemprego, o crescimento. Relação de desemprego no Brasil, é um caminho, beleza? Aí você realmente tem que delimitar, né? Geografia do Paraná, que a gente está falando aqui, então você vai recortando isso.
não tem muito escapatória, a gente acha que talvez todo mundo é muito óbvio. Mas acho que um pouco dessa pergunta que a gente traz de fato, assim, tem várias formulações diferentes que você pode chegar e somente vai te levar, provavelmente, a respostas diferentes. Tá? A pergunta que eu, enfim, estou colocando como uma proposta aqui nesse gráfico como foi a evolução na taxa de empregos formais no estado do Paraná nas últimas décadas? Tem várias coisinhas nessa frase que, enfim, se fossem escritas um pouco diferentes, mudariam tudo. Por exemplo, se a gente fala de empregos, se a gente omite a parte de formais, você está considerando, sei lá, trabalho informal nessa taxa de emprego, você poderia fazer até mais profundidade. Você coloca só vínculos CLT, ou você está colocando vínculos, por exemplo, de PJ, incluindo como MEI, por exemplo, contratos de serviço dessa forma. Estado do Paraná, enfim, várias questões. E aí eu vou, enfim, dissecar um pouquinho essa frase para a gente conseguir encontrar esses dados, tá? Então, para a gente encontrar os dados, a gente parte da nossa pergunta. Então, como foi essa evolução? E aí, vamos quebrar ela em pequenos pedaços para a gente saber o que a gente está procurando. A gente não vai chegar no buscador da BD e colocar como foi, talvez no GPT você consiga, né? Não foi, não sei o que, sei lá. Não, a gente precisa quebrar isso um pouquinho melhor para a gente entender o que a gente está buscando. Primeira coisa que eu falei aqui é sobre empregos formais. Né? Então, a gente precisa de dados sobre vínculos empregatícios, trabalho. Foi um pouco que a gente colocou no começo, dados sobre RAIS, CAGED, sei lá, enfim, dados sobre INAD, sei lá, de de cabeça que tem esses dados, mas então, a gente tem uma parte desse objeto que são empregos. A gente vai saber dados sobre trabalho, né, de maneira geral. Quando a gente fala de uma taxa, a gente está sempre falando sobre uma razão, né, um número dividido pelo outro. Então, a gente fala de taxa, então a gente tem empregos formais, então isso vai ser o nosso numerador. E a taxa, a gente está aqui assumindo, óbvio, a gente está elencando isso como dividido pela população. Então, a gente já sabe que tem um outro tipo de dado que a gente tem que buscar aqui, que são os dados de população. A gente fala do IBGE, enfim, pode ter outras fontes também, sempre. Evolução nas últimas décadas. Obviamente, a pergunta ela não delimita super precisamente, 92 a 2007, sei lá. Mas a gente está falando de uma cobertura temporal, últimas décadas, vamos colocar aí 2 ou 3 últimas décadas. Então, vamos colocar de 1990 até hoje, ou, no caso aqui dos dados, até onde os dados puderem ir, né? Até o mais recente possível. E, por último, a gente tem o estado do Paraná, que é o nosso recorte geográfico. Então, a gente tem que saber que todos esses dados, então, a gente tem que encontrar os dados de trabalho, os dados de população, que cubram essa temporalidade e estejam nessa cobertura espacial. Então, sei lá, se a gente encontrar só o dado a nível federal, nível nacional, não vai adiantar, a gente não vai conseguir responder essa pergunta, a gente vai conseguir responder outras. Assim como o municipal, talvez demande uma transformação desses dados para a gente conseguir chegar no nível estadual. Então, tem que somar essas coisas, tá bom? Todas as perguntas aí, isso acho que serve para qualquer proposta de pesquisa que vocês forem fazer, assim. Normalmente a gente tem uma ideia de um tema, né? Tipo, sei lá, vou falar da minha monografia. Minha monografia foi sobre complexidade econômica, que basicamente é um estudo sobre importação, exportação e estrutura produtiva. Aí, ao invés de sobre a indicador de monografia, a gente discutia, mas se você quer estudar isso a nível nacional, internacional, esse é um indicador que já existe. Mas como ele é calculado? Ele é calculado com o nível de importação e exportação de bens a nível nacional. Mas isso já foi feito. A gente pode evoluir. Quer comparar com outro indicador? Tem que ter outra base de dados. Não, quero nível supranacional. Menor que nacional. Então eu queria muito estudar sobre o estado de São Paulo. Então, como que a gente adapta esse indicador? Quais dados a gente precisa? A gente tem esses dados a nível estadual ou municipal para a gente fazer essa distinção? E isso você vai investigando, falar, que temporalidade você está buscando? Eu não lembro qual foi a primeira temporada da minha monografia, mas se eu não me engano era na década do século XXI já. Mas, o que a gente está buscando aqui e tal? Então, aí você vai delimitando a partir do seu interesse, óbvio, qual que é a sua pergunta, para delimitar um pouco o seu objeto de pesquisa. Então, o que a gente está fazendo aqui é dissecar essa pergunta para conseguir caminhar para a busca desses dados. Eu falei que isso aqui apareceu um pouco técnico de pesquisa. Boa. E aí agora a gente vai encontrar de novo esses dados. Então, só para elencar ali, a gente vai encontrar os dados de emprego, população, nessa cobertura temporal de 90 para cá, que tem a nível unidade federativa, né, então os estados. Boa. Então, agora a gente vai lá para o site da BD. Lá no site da BD. E aí, vamos de novo. Base-dos-dados.org.
Aqui vocês não vão precisar fazer login por enquanto, nada disso, tá? Vocês podem até cadastrar depois mais tarde, mas para usar o Data Lake vocês não precisam criar uma conta no site da BD, não tem essa barreira aí. Beleza? E aqui tem várias formas, como eu falei, a gente pode precisar por tema, enfim, isso aqui, mas eu vou no simples aqui, vou fazer no mecanismo de busca mesmo. Todo mundo aqui na página do site da BD? Beleza. Então, vamos começar com os dados de trabalho, tá? Acho que pode ser tão simples quanto trabalho. Um emprego, enfim. O termo que vocês gostariam, assim. Ah, pô, beleza. Tem esses dados aqui, vamos analisar eles aqui. Na lista mesmo a gente vai ter algumas informações que a gente consegue avaliar. Primeira coisa, quando você está pesquisando os dados na BD e você de fato precisa ou gostaria de trabalhar com os dados que estão no nosso Data Lake, tem que filtrar nesse checkboxzinho aqui, ó. Conjuntos com tabelas tratadas. Tabelas tratadas são aquelas que estão no nosso Data Lake. As fontes originais são aquelas que eu mostrei, que tentei mostrar para vocês, na verdade, que a gente tem só referenciado onde você pode encontrar. De fato, se você estiver só buscando os dados, ou não quiser limitar a sua pesquisa ao que está no Data Lake, você pode seguir assim. Mas no nosso caso aqui, a gente vai limitar, tá? Mas quando você diz tabelas tratadas, em que sentido? Quais são os tratamentos que vocês fazem? Boa pergunta. Quando a gente fala de tabelas tratadas, a gente fala dos dados, a gente foi lá na fonte original, a gente baixou esses dados de alguma forma e passou por um tratamento. O que são esses tipos de tratamento? Por exemplo, os dados da PNAD sobre Covid-19. Eles vêm, por exemplo, com uma coluna que fala qual é o município daquela unidade de observação. Na contínua, cada observação talvez seja um domicílio. Então, tem lá, endereço do domicílio, não sei o que, e tem uma coluna que é a cidade. Essa cidade está num ID, é um identificador único daquela cidade. Só que cada organização, tipo o IBGE vai ter um ID, sei lá, outra organização, o IPEA pode ter outro ID, se não me engano, o TSE tem um ID específico. O que a gente faz? A gente padroniza todas as nossas tabelas tratadas para ter um ID único que seja comum a todas as tabelas. E aí, essa pergunta é boa por quê? Porque isso permite que a gente cruze esses dados entre si de qualquer maneira, o que não seria possível apenas com os dados na fonte original. Mas aí, qual é o identificador que vocês soltam por manter? Normalmente a gente mantém na tabela o que veio e a gente tem uma tabela auxiliar que tem todas as IDs. Então, assim, a maioria do Brasil acaba usando o IBGE mesmo. Então, no caso, a fonte é o IBGE, eles vão usar o ID deles. A gente tem uma tabela auxiliar que tem o IBGE, o do TSE, então, assim, tem o de 6 dígitos, o de 7 dígitos, o de letra, sei lá. Então, a sigla do estado, o nome do estado, se for um estado, por exemplo. A sigla do estado, lá, SP, ou São Paulo, ou acho que Caixa Alta, assim, tem caracteres estranhos, enfim. Então, a gente tem uma tabela auxiliar que faz esse dicionário completo entre todas as tabelas e consegue fazer com que a gente relacione, por exemplo, dados de fontes diferentes, o que nem sempre é tão fácil se alguém já teve essa experiência um pouco árdua aí com o tempo. Eu não entendi, só para confirmar isso, eu pedi vocês fazem tratamento que já deixam de formato para os dados. Por exemplo, se eu for no IBGE pegar dados de emprego, por exemplo, na hora que eu vou baixar a tabela no Excel, vai vir, às vezes, que é para vir em coluna, vem em linha. Vocês colocam tudo em coluna, porque estabelece as chaves primárias, e se eu for, por exemplo, consultar para a API, vai vir tudo nos formatos que eu preciso já para rodar o modelo. Vamos lá, tem várias perguntas da sua pergunta. A resposta para a primeira parte é sim. A gente tem, às vezes, falando sobre os tratamentos que a gente passa nos dados, às vezes a gente faz esse processo de transformar uma linha, colunas em uma só. Então, por exemplo, sei lá, se alguma base de dados tem, e cada coluna é um ano, a gente provavelmente vai fazer uma pivotagem desses dados para que tenha uma coluna ano e tem ali o valor de cada ano especificamente. Por exemplo, você falou de API, que é outro caso, que a API provavelmente vem em JSON, enfim, outra complexidade envolvida, não vem para aqui no mérito disso. Mas sim, a gente tenta colocar tudo nesse mesmo formato que vai dialogar entre as tabelas, mesmo que sejam de fontes diferentes. É aí que entra grande parte do valor da BD. Eu não mencionei, esperando que isso viesse à tona mesmo, porque de fato, assim, se você pega um dado do DataSUS com dados do Ministério da Educação, alguns até podem se dialogar, mas dificilmente você vai ter perfeição entre esses conjuntos. E o trabalho da BD muitas vezes é fazer esse trabalho de engenharia de dados para que isso fique tudo compatível. Então, você pegar o dado, como eu falei, de exportação do Ministério da Economia, com da saúde, para educação, tudo isso vai dialogar de alguma forma, seja na unidade de observação do município ou no estado, se for internacional, por exemplo, a gente também padroniza os países, enfim, tudo isso. Você faz um tratamento de início dos dados? Também.
Eu não vou saber precisar sim quais são os detalhes, mas a gente tem um processo mais rigoroso de qualidade de dados. Então, por exemplo, se a gente tem dados faltantes, ou que a gente tem que duplicado, se for totalmente duplicado, a gente tira, obviamente entendendo se o duplicado está errado mesmo. Tem uma série de processos de qualidade de dados, por exemplo, de entender se, às vezes até comparando com outras tabelas, se aqueles valores fazem algum sentido. A gente já chegou, se não me engano, até em trocar mensagem, em colaborar com um órgão que estava divulgando, entender se fazia sentido utilizado mesmo, enfim. Então, enfim, tem uma série de qualidade de dados, e aí que entra o processo do open source. Todos esses tratamentos que eu estou dizendo aqui, para cada uma das tabelas, ele está disponível publicamente. Então, qualquer pessoa pode, na verdade, ir lá e até, encontrei um erro no tratamento de vocês. A pessoa pode, literalmente, ir lá, colocar a mão, mudar o tratamento. Obviamente, isso passa por um processo de aprovação para ficar disponível para todo mundo, mas qualquer pessoa pode ir lá colaborar, falar, olha, encontrei um erro, ou, cara, fiz aqui meu doutorado, meu mestrado, sei lá, e mexi com essa base de dados e tratei ela de uma forma que, enfim, tem os mesmos dados ainda, mas eles estão compatibilizados de alguma forma. Então, você pode você mesmo subir os dados da BD e colaborar com o Data Lake, porque ele é público e, como eu disse, é open source. Nesse caso, vocês chegam a algumas observações, né? Vocês muito claro. O X significa tal coisa. Como que vocês fazem? Normalmente a gente tem uma tabela de dicionário. Acho que talvez eu mostre um exemplo para vocês. Acho que até na RAIS, que eu lá, eu acho que até tem. Então, eu tenho um dicionário, por exemplo, de dados de educação, que eu conheço um pouco mais. Tem, por exemplo, até coisas mais simples, por exemplo, gênero. Às vezes está lá como 1 e 0. Porque, ou seja, tipo assim, sabe, ou às vezes não é feminino, 1 e 0. Ou cor, raça e cor. Às vezes tem 1, 2, 3, 4, ou ABCD, sei lá. E aí você tem que ver que o 1 é branco, não sei o que lá, o 2 é amarelo, o 3 é preto, negro, não sei o que lá. Então, enfim, esse dicionário também está disponível na BD. E você consegue, isso está, obviamente, normalmente na documentação da base, mas que tem uma tabela auxiliar. A gente tem essa tabela auxiliar com o jogo. Você consegue cruzar e jogar isso direto na sua tabela, já filtrando certinho e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês. Uma pergunta que surgiu, eu separado aí as tabelas, tipo, pesquisa por amostra do domicílio e imagem de grupo. Quando tu falou da chave primária lá, que vocês estão na tabela secundária, que vocês estabelecem com a chave primária, como é que conectar as tabelas entre estabelecer um polícia das tabelas, vai haver alguma possibilidade de eu puxar, por exemplo, 2 tabelas ao mesmo tempo, puxar os dados das duas e começar, por exemplo, para o Power BI, eu consigo fazer isso, fazer a função ali, trazer dados de 2 tabelas e não ter de análise de base de dados secundários. Você está escrevendo é um ótimo. A gente vai fazer um monte. Boa. Vou só mostrar para vocês a linha que vai mencionar só um pequeno parênteses. Deixa eu andar aqui. Não sei se vai encontrar certinho. Mas enfim, depois eu mostro para vocês o dicionário de dados, por exemplo, de municípios. Diretórios. Oi? É diretórios, né? Diretórios. Isso. Diretórios da Tempo, enfim, tem diretórios brasileiros, assim, que eu vou mostrar. Então, por exemplo, tem. Quem já mexeu com CBO, KNAI, essas coisas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o diretório da KNAI. Tem aqui, por exemplo, qual é a classificação da KNAI, não lembro quantos dígitos tem, mas aqui a gente tem a descrição, que grupo faz parte, descrição do grupo, divisão, enfim. Quem mexe com exportação, por exemplo, tem aquele código que é 2 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos, 8 dígitos, enfim, tem várias classificações e você consegue encontrar por aqui também, acho que não é no brasileiro, mas o F, por exemplo, acho que é um que fica bem legal de ver. A gente tem aqui o ID da UF, então, utilizando o IBGE que eu falei, a sigla, então, se está SP, RJ, enfim, o nome, a região, então, Centro-Oeste, Sudeste, tudo mais. Enfim, tudo isso facilita para você juntar tabelas diferentes, como eu falei. E essas tabelas aqui a gente construiu para se auxiliar as fontes de dados. Boa. Vamos voltar lá para a nossa pesquisa de trabalho. Mas as perguntas são boas porque no sentido de vocês de fato aprenderem a utilizar a ferramenta, tá bom? Tá. Boa. Vamos lá. Então, só recapitulando, a gente está procurando uma base que tenha dados sobre vínculos empregatícios, né, sobre emprego, especificamente do estado do Paraná e com cobertura temporal dos anos 90 para cá, mais ou menos, pelo menos. Tá? Então, vamos lá. PNAD sobre Covid. Não é exatamente o que a gente está procurando, então, e a cobertura temporal também é muito específica sobre Covid. Acho que até tem aqui referência a trabalho, que provavelmente deve ter alguma coluna
sobre o trabalho das pessoas que ou tiveram doença, ou faleceram, enfim. Então, por isso que acaba indexando aqui também. PNAD contínua, também do IBGE, provavelmente também, enfim, tem ali qual a ocupação daquela pessoa, provavelmente dados relacionados a CBO e tudo mais. Mas a gente fala, tá, pode ser que funcionasse para a gente. Porém, a cobertura temporal dela é de 2012 a 2023. Então, de fato, não cobre o período que a gente está interessado. Informações de pessoal do governo federal. Isso aqui são os dados do funcionalismo público do nível federal. Talvez pode ser interessante para alguém que esteja pesquisando isso, queira saber aí super salários, coisas do gênero. Mas não é o teor que a gente está buscando aqui. RAIS. Aqui, obviamente, vai demandar um pouco de conhecimento sobre a RAIS, mas a RAIS, para quem não conhece, é a Relação Anual de Informações Sociais. Então, basicamente, pega toda a base de dados, né, de CLT, basicamente, se eu não me engano. Se for me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano, é da CLT. É a base do Ministério da Economia, que, enfim, aglomera todos esses dados. Neste caso da PT, obviamente, a gente está falando da RAIS anonimizada. Então, aqui, obviamente, tem o meu empregativo com a DocSign, ele existe lá. Talvez até se eu for trabalho, eu consigo me achar lá, tem minha faixa de salário e tudo. Mas, obviamente, é porque eu sei região, salário, empresa, tudo mais. Mas existe, enfim, uma sala segura, também acho que tem duas, acho que no Rio de Janeiro e Brasil, existe, né? Que você consegue acessar isso não anonimizado. Não é o caso nosso aqui. O IE tem acesso, na verdade, Tem também lá, né? identificados por convênio com a MTE. Mas você tem que estar vinculado a algum projeto de pesquisa e solicitar o acesso. Não recomendo. Imagino que não seja muito fácil assim, No meu tem isso, sim. Obviamente são informações ultra sensíveis, né? Enfim, é uma base sobre o trabalho, que é exatamente o que a gente precisa, e ele tem uma cobertura temporal desde 1985. Então, fazer uma análise aí dos últimos quase 50 anos de... 40 anos de trabalho no Brasil. E falando aqui, vamos pensar na unidade de observação, vou fazer essa tabela, a gente tem aqui o dicionário, que fala um pouco sobre o que você falou do ciência agropecuária, você perguntou. Como é que é o seu nome? Desculpa. Tem também, né? Você perguntou, por exemplo, do ciência agropecuária, que às vezes tem uma coluna que não tem informação, ou é um código e tal. Quando é assim, também a gente tem o que a gente chama aqui de dicionário, que é uma tabela que ou é provido, ou a gente constrói, enfim. E tem ali, por exemplo, qual o ID da tabela, o nome da coluna, a chave e o valor. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma tabela, por exemplo, microdados vínculos, que é a que a gente vai usar. Uma coluna tipo, vou dar um exemplo, para não lembro de cabeça, mas tipo vínculo. Então, sei lá, se estiver, por exemplo, um código, um ID, alguma coisa, aquela outra tabela, naquele nome da coluna, vai estar tipo vínculo, e aí você vai ter todos os valores possíveis dessa coluna. Então, sei lá, se é temporário, se é permanente, se, enfim, indeterminado e tal, e os valores disso. Então, você vai ter, tipo vínculo, a chave que vai ser, sei lá, A, B, C, D, que é o código que eles colocaram, e o que isso significa de fato, vai estar naquele dicionário. Então, você consegue, se for necessário da sua análise, juntar as duas coisas e fazer a sua análise, avaliar certinho aí. Tá bom? Boa. A gente está procurando aqui no nível de geográfico do Paraná. Então, o fato da gente já ter aqui, que consegue ver as colunas acima da unidade da federação, que é, no caso, do estado do Paraná, quer dizer que esses dados eles conseguem ser, pelo menos, talvez eles estão aqui, acho que no nível município, né, que é o ID, mas a gente consegue agregar eles no nível estadual. Então, beleza. Então, quer dizer que a gente conseguiu encontrar os dados sobre emprego, a cobertura temporal que a gente precisava e na geografia que a gente precisava. Tá? Show. Vou deixar essa página aqui aberta. Eu estou abrindo uma outra aba, o site da PD de novo, porque a gente vai, enfim, deixar de ter aqui lado, por enquanto, os dados da RAIS, que são os dados de emprego, e vai procurar agora os dados sobre população, que é a segunda metade dos dados que a gente precisa. Beleza? Tem base dos dados folclóricos numa nova aba. Um segundinho, estou vendo tecladinhos. Boa. Então, a gente vai fazer o seu trabalho, agora a gente vai falar sobre população. E aí pode ser tão simples quanto pesquisar população, pesquisa da DD. Tem um Enter.
Esse Google Meet vai ser mais fácil da gente saber qual que a gente vai usar. Tem alguns diferentes aqui, enfim, fontes diferentes. E aí cabe, obviamente, alguns desses momentos vai precisar de um auxílio, de você entender, tá, tem esse dado em lugares diferentes. Qual que é mais confiável, qual que é o mais apropriado da sua pesquisa, enfim. Mas nesse caso aqui, a gente pode usar o dado do IBGE, que o amigo tinha falado aqui já no começo. A gente pode abrir aqui os dados só para a gente dar uma olhada. Então, o dados do IBGE, ele tem uma cobertura temporal desde 1991, ele é ligeiramente menos extenso do que o outro, que era desde 85, mas ele cobre ali desde os anos 90, como eu tinha falado. E ele, a gente pode descer aqui para ver, tem aqui o nível Brasil, município e UF. Tá? Então, a gente consegue aí, sem problema nenhum, seja agregar o município ou usar direto da UF, enfim. A gente vai conseguir usar esses dados da população, se não me engano, a gente vai usar essa tabela aqui mesmo, que é de UF, em que a gente já tem dado da população por ano, e a gente tem até um ponto de população economicamente ativa aqui, e eu sei que a taxa de desemprego, formalmente a gente precisa usar a PEA como denominador. Eu não vou entrar nesse método agora, a gente vai usar a população geral, tá? É um outro indicador que a gente está calculando. Mas, para o trabalho de monografia de vocês aí, provavelmente vocês vão usar essa população econômica ativa aqui, ou PO, população ocupada, enfim, tem vários conceitos que podem explorar. Hoje a gente vai tentar simplificar e usar a população total, ok? Boa! Matheus, Diga. então, teoricamente, essa primeira tabela vai ser compatível com a segunda, devido a essa sigla UF. Isso. Os dois estão agregados no nível do Estado. A gente vai juntar as duas no nível do Estado. Beleza? Tá claro para todo mundo, assim, esse processo de buscar as bases ele pode ser mais fácil ou mais complexo, depende do tipo de dado que você está procurando. Infelizmente, a BD ainda não tem todos os dados do mundo, a gente vai chegar lá. Mas enfim, então hoje, para essa primeira análise, a gente vai usar os dados da RAIS e os dados da população brasileira do IBGE. Ok? Com isso, a gente completou o nosso terceiro passo e vai passar para o nosso quarto passo, que é fazer análise. Tá? Fazer análise, o que eu quero dizer com isso? Chegar e calcular o indicador e o gráfico que vocês viram ali, utilizando os dados que a gente encontrou. Como que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai calcular primeiro um indicador de emprego. Então, a primeira tabela, cada linha ali vai ser um vínculo empregativo. A gente quer agregar isso ali no valor do Estado por ano. Beleza? Então a gente vai fazer isso com o primeiro pedaço. O segundo pedaço vai ser calcular, a gente não precisa na verdade calcular tanta coisa, que ele já está agregado no nível de Estado, então a gente vai só utilizar ali dessa tabela de população e fazer o que o amigo que eu falei para ele, que é um join, que é o recorte buscado, que é a intersecção entre essas duas coisas. Por quê? Porque aqui vem de outros estados, por exemplo, aqui tem que agregar, enfim. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente vai chegar na análise que a gente estava buscando lá do gráfico no começo. Boa! Agora a gente vai voltar lá para o BigQuery, que vocês deixaram ele parado por enquanto, espero que vocês não tenham fechado a aba. Mas caso tenham fechado, é só utilizar o link que é console.cloud.google.com/BigQuery. Tá? Essa segunda parte aqui não precisa digitar, ele vai trazer para vocês sozinho. Tá bom? Eu perguntei no começo da apresentação se tem, enfim, quem que já usou ou já fez consultas em SQL antes? Tá, uma pequena parte só. Para quem já utilizou, talvez isso seja mais familiar. Para quem não utilizou, fica tranquilo, eu vou fazer devagar. A ideia não é vocês saírem aqui expertos, como eu disse, mas sim, enfim, entenderem que vocês vão utilizar essa ferramenta para consulta. Mas você também pode, se for o caso limitado dependendo do escopo que você está procurando, você pode aqui no site da BD, dos dados, baixar os dados mesmo, ou utilizar no R, se for, por exemplo, mais familiar com vocês fazem esse método dos dois, imagino. Acho que estatística 3, não lembro que era o nome. 2 também, enfim. Se for um R for mais familiar para vocês, também pode ser. Se alguém se aventurar, por exemplo, fazer MC 101 ou 2, lá no IC, que aprende Python, pode usar em Python, enfim, tem várias possibilidades. Tá bom? Hoje a gente vai usar o SQL. Se você não estiver acompanhando, pode ir copiando mesmo, salvar essa consulta, vir uma referência para vocês depois. Beleza? Show! Vamos
Aqui eu vou ficar alternando bastante, tá, entre essa tela do BigQuery. Se vocês não tiverem isso aqui aberto, vocês podem fazer assim. Vocês vão estar nessa tela aqui, certo? Todo mundo está nessa tela? Vocês podem ou clicar nesse criar uma consulta SQL, ou clicar no botãozinho de mais em cima do cliente. Vai abrir uma tela em branco aqui, provavelmente aqui vai dar consulta científica, não sei exatamente o que é isso aqui. Beleza? Todo mundo está aqui, né? Show! Nesse caso, a gente poderia, se a gente já sabe tudo configurado isso aqui, a gente poderia só começar a digitar e fazer as coisas, mas a BD tem um processo mais facilitado que eu falei de como a gente pode indicar. A gente vai começar calculando primeiro, que é um pouquinho mais complexo, mas primeiro, a parte do indicador de trabalho, lá de empregos. Para isso, a gente vai vir aqui na página dos dados da RAIS, da BD, certo? A gente vai selecionar aqui a tabela tratada especificamente de microdados vínculos. Ok? Aí, nessa parte aqui, então, do corpo do texto, aqui de consulta aos dados, vai estar, provavelmente já vai estar selecionado, mas quando eu selecionar SQL. Ok? E vai aparecer como se fosse uma linha de código aqui, tá? Aqui vocês têm duas opções. Se vocês clicarem aqui direto, ele deve abrir o BigQuery direto. Mas como a gente já está com ele aberto na aba, a gente pode só clicar em copiar. Está meio apalhadinho, não sei se dá para ver muito na projeção, mas nos computadores você vai dar melhor. Só clicar aqui em copiar. Vai aparecer em copiar. Beleza? Uma vez que copiar, você pode também, obviamente, selecionar e Ctrl+C, Ctrl+V também funciona. Vocês vão voltar lá para o BigQuery. E vão dar um Ctrl+V para colar aí na base de vocês. Todo mundo está aqui? Uma vez isso, vocês vão clicar em rodar, não sei como é que é em português, em run, aqui. Executar. E vocês vão rodar esses dados. E vocês vão ver a tabela propriamente dita com os dados. Imagine que tenha carregado mais ou menos a mesma velocidade que o meu aí, rápido. Beleza? Show de bola. Agora eu vou pegar a minha cola aqui. Beleza. Aqui, até pelo tempo, eu vou... Qual seria o processo normal, tá? Seria você olhar os dados, entender as colunas que tem aqui, os dados dentro de cada coluna. Então, você pode ir scrollando aqui para ver, vínculo ativo, então 0 é inativo, 1 é ativo, aqui é a parte do tipo vínculo. Você pode ir lá no dicionário, olhar o que significa o tipo vínculo 1, tipo vínculo 2. Enfim, teria todo o processo exploratório desses dados. Realmente, se for uma base nova para vocês vão ter que fazer esse processo sozinhos. Aqui hoje, como eu vou mais demonstrar para vocês, eu já trabalhei com esses dados, então eu vou mostrar como que seria uma consulta disso, formando aquele indicador de emprego por ano, especificamente com dados do Paraná. Ok? Vamos lá. Em SQL, a gente tem sempre esse select. Nada mais é do que selecionar quais colunas eu quero usar. Esse é o conceito de SQL. Então, eu vou começar selecionando sigla UF. Tá bom? Só para deixar claro para todo mundo, vocês podem ir copiando, mas eu também, a consulta, especificamente que eu vou chegar aqui no final, também está no slide depois, que vai ser apresentado para vocês, tá? Caso vocês queiram. Alguma coisa? Dá um zoomzinho. Boa. Esqueci que eu tenho um computador aqui. Tem alguém com algum problema? Eu vou só digitando aqui algumas coisas. Me interrompam, tá, gente? Eu não estou vendo o que está aparecendo no controle de vocês. E aí, no final das contas, o que a gente vai precisar para construir aquele gráfico, a gente está precisando da sigla UF, do ano e do indicador, certo? Então, o próximo ponto aqui que a gente vai usar é ano. Tá? E a terceira coluna aqui ela vai ser um cálculo. Por quê? Vocês lembram que eu falei, a tabela RAIS, cada linha da coluna é um vínculo de pregativo, é um trabalho de alguém. Então, a gente vai fazer uma contagem de quantos vínculos tem por estado, por estado por ano. Então, a gente vai usar uma formulazinha aqui que chama count.
E aí, como a gente quer contar todas as linhas dentro desse parâmetro, a gente vai fazer count asterisco dentro do parênteses. Vou fazer uma coisa aqui só para facilitar a visualização de vocês, tá? É só dar um enter aqui em cada uma das linhas, vai ser a mesma coisa, tá? Boa. Aí essa coluna count, a gente dá um nome para ela. Para fazer isso, a gente faz as. E aí eu vou colocar aqui como número de vínculos. Ok? Provavelmente você vai estar com essa exclamaçãozinha vermelha, vai estar no de vocês também. Por quê? Porque a gente está agregando as linhas, né, para essa contagem, sem de fato falar pelo que a gente está agregando. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso depois, vai ter o from, que é a tabela que a gente está buscando, então, base dos dados, .br, .me, .rise, que é o nome do conjunto, microdados vínculos, que é o nome da tabela. Tá? Isso já deve estar de vocês, que foi a parte que a gente copiou e colou lá. Aí, a gente precisa fazer um group by. O group by é as colunas que a gente está agregando e vai separar essa contagem. Tá? Acho que eu nunca dei uma aula de SQL tão rápida na minha vida. Group by. E aí a gente vai estar agregando as colunas aqui. Sigla UF e ano. Então, sigla UF e ano. Beleza? Boa. Nesse momento, é para a query estar funcional já. A gente pode até tirar, acho que se o de vocês tiver ainda também, tirar essa parte do limite. Que o limite ele só serve ali para limitar a resposta que aparece na nossa visão ali. Uma vez que vocês estejam com esse mesmo consulta aqui, vamos rodar ela. Deixa eu tirar alguma. Talvez ele demore uns segundinhos, tá? Acho que vocês também devem estar rodando. Ele aparece aqui rodando. Deixa eu ver se eu rodei, deu acho que 30 segundos. Vamos ver. E fique claro, tipo, se você estiver fazendo outras coisas no computador, você pode fazer outras coisas no computador, se você quiser. Ele vai continuar rodando e quando estiver pronto, você aparece, tá? Mas enfim, a gente vai estar rodando, mas tem uma coisa que faltou, e eu fiz de propósito, da nossa consulta, que é o quê? Pra quem sabe dizer? Para a gente focar para o nosso indicador naqueles 4 pontos que eu tinha falado lá. No trabalho a gente tinha espaço e tempo. Então, o que vocês acham que está faltando nessa consulta aí? Talvez uma pergunta um pouco abrangente demais, né? Vamos lá. Eu estou trazendo aqui, agregando o número de empregos por ano por estado e retornando isso para a gente. A gente está interessado em toda a série temporal que essa base de dados tem para trazer para a gente? Não necessariamente. Os dados que vocês lembram, a gente está desde 1985 nessa base. Segunda coisa, a gente está interessado em todos os estados? Não, só o Paraná. Então a gente também vai ter que filtrar, está demorando uma eternidade aqui, e eu juro que não tenho hora de proposta essa parte, tem que filtrar também a sigla UF, específica do Paraná. Tá? E a gente pode, enquanto está rodando, para continuar rodando, a gente pode alterar aqui, que ele não vai ter problemas com isso, tá bom? Como que a gente faz esse filtro? Então a gente vai chegar aqui depois do from e dar um enter antes do group by. Então entre o from e o group by. Beleza? Em SQL, para a gente fazer um filtro, que nem, sei lá, no Excel você tem na coluna tem aquela setinha, quando você coloca lá, você selecionar só o item que você quer e tal, a gente precisa colocar o where, a gente vai indicar qual coluna que a gente está usando, nesse caso aqui, a sigla UF, tá bom? E aí a gente vai falar, tá, eu quero só os resultados onde a sigla UF igual a um valor específico. Nesse caso, o valor específico vai ser Paraná. E como a gente está falando da sigla, a sigla do estado do Paraná é PR. E isso precisa estar entre aspas, tá bom? Então, porque é um campo texto. Não vou entrar mais aqui, mas é um campo texto. Talvez seja um pouquinho pequeno, mas acho que está por aí.
Ok? Eu não vou me preocupar em filtrar o número de anos, mas isso poderia ser, você tem um mais específico e tal. Vamos deixar desde 1985 para facilitar um pouco a construção, mas se eu quisesse fazer isso também, eu só viria aqui, colocaria onde Sila UF Paraná e ano igual a lá, entendeu? É assim que eu filtraria por ano também. Se eu quiser filtrar um período, eu posso colocar maior que tal ano, menor que tal ano. Isso também funciona. Mas para a gente aqui não vai ser necessário, tá bom? Finalmente rodou aqui. E como vocês podem ver, a gente tem aqui a sigla UF de vários estados, porque a gente rodou a versão anterior da nossa consulta. Tá? Mas ele já está aqui agregando, então, por estado, por ano, o número de vínculos total, que é o numerador da nossa taxa lá, certo? Ok. A gente pode clicar para rodar de novo. Espero que dessa vez seja um pouco mais rápido. E com essa consulta, a gente tem aquela primeira parte daqueles dois círculos que eu mostrei para vocês no slide. Né? Então, enquanto eu rodo aqui, a gente tinha aqui a parte de indicador de emprego, então isso a gente já calculou. Agora a gente precisa partir da segunda metade dessa taxa, que é o cálculo da população. Certo? Enquanto isso aqui roda, a gente pode deixar rodando, a gente pode fazer uma outra consulta, fazendo o mesmo processo, que é clicar no mais aqui. Tá bom? Deve aparecer uma nova página e ficam essas abazinhas aqui para você ver. Se o de vocês já rodou, enfim, vocês podem ver que agora no filtro de vocês vai ter só a sigla PR. Tá bom? E os anos aqui. Vamos deixar essa consulta agora aqui paradinha, tá bom? E aí a gente vai fazer agora a consulta de população. Consulta de população, a gente vai voltar para o site da BD e abrir na página do indicador da conjunto de população brasileira. Vou dar um segundinho para todo mundo chegar de novo na página da BD, se não tinha aberto ainda. Se já fechou sem querer, pode ir lá a base dos dados.org, pesquisar população, provavelmente é o primeiro que aparece de novo. Todo mundo na página? Boa. Quando você estiver nessa página, talvez a página que vocês caiam de cara é a página do Brasil. A tabela que a gente vai usar especificamente é a tabela UF, já que a gente está falando do estado aqui do Paraná, certo? Então vocês selecionam aqui a UF e aí vocês vão ter os dados aqui disponíveis para vocês. O processo vai ser exatamente o mesmo. A gente vai selecionar, então vocês não, você pode simplesmente clicar em copiar. Copiou? E ao copiar, colar na aba tab em branco que a gente criou no Bigcards e rodar. Deixa o limite ou você tira o limite? Desculpa? Você tira o limite ou você mantém o limite? Não, por enquanto só para rodar rápido, a gente, porque o que acontece? Se vocês querem só ver a tabela assim, rodar mais rápido, você pode manter o limite ali que ele vai mais rápido. Você vê que tá um segundo ele abriu os dados aqui nessa tabela dessa vez. Tá bom? A gente vai tirar ele mais pra frente. Show! Essa tabela a gente não precisa fazer nenhuma agregação, porque ela já está no nível de estado, e ela já tem dado populaciano, e ela já está na população ali que é o que a gente queria, que é o nosso denominador. Certo? Então, a gente vai só organizar aqui bonitinho, e aqui a gente vai tirar o limite, como eu falei. Vocês devem ter. Deixa eu abrir um pouquinho mais para vocês verem. Um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá. Agora vai começar a parte um pouquinho mais complexa, mas eu juro que vocês vão me acompanhando, vai ser copia e cola, adiciona o texto aqui e ali. Tá bom? Vamos lá. A gente vai chegar vai voltar para a página que a gente tinha calculado ali os números de vínculos por ano e vai copiar ela toda. Mencionar ela toda primeiro, óbvio. Vai copiar com Ctrl+C. Todo mundo aí? Essa parte que eu quero fazer com todo mundo junto, beleza? Boa. A gente vai voltar para a aba da população. E agora vai aparecer a parte que a gente vai juntar as coisas. Para isso, a gente vai fazer duas consultas nesse mesmo promptzinho aqui, nessa mesma abazinha aqui. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? A gente
coloca aqui um pouquinho para baixo apertando Enter e volta para a primeira linha. Quando a gente vai na primeira linha, a gente vai colar a consulta que a gente copiou da outra aba. Todo mundo está comigo ali? Alguém com algum problema? Beleza. Agora, uma muito breve explicação conceitual sobre SQL. A gente precisa a gente vai transformar essa consulta aqui, essa primeira parte, numa tabela. Como que a gente faz? A gente tem que dar um nome para ela. Para isso, a gente vai usar um comando que chama with. Digitar aqui, vocês podem repetir. With, espaço. With de tem em inglês. E a gente pode dar o nome que a gente quiser para essa tabela. Vou dar o nome aqui de vínculos. Ela só não pode dar, esse nome não pode ter espaço, tá? Vou colocar vínculos, underline, BR. Recomendo que vocês usem a mesma nomenclatura para ficar todo mundo igualzinho. Beleza? E aí, usando o mesmo conceito que a gente usou na coluna ali de número de vínculos, a gente faz a mesma coisa. Então, traduzindo assim, a gente falando fica mais fácil de entender. Sendo a tabela vínculos PR como as, aí a gente tem que abrir um parênteses, só o ápice, e fechar o parênteses ao final da consulta, a gente criou uma tabela auxiliar aqui. Esse é o nome técnico disso que a gente acabou de fazer, criar uma tabela auxiliar. Beleza? Aqui tudo bem? Show. Fazendo isso, a gente agora pode juntar as duas coisas. E a gente vai fazer isso usando a sigla UF. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no final de tudo, imagino que vocês também estejam aí na casa de 10 linhas, na linha 10 aqui, e dá um Enter. Nesse Enter, a gente vai fazer o que a gente chama de Join, que nada mais é do que calcular a intersecção entre as coisas. Tá? Existem vários tipos, não vou entrar nessa questão agora. Vocês vão visitar aqui o Inner Join. Especificamente, se vocês lembrarem do diagrama de Venn lá que a gente estava com os slides, a gente vai calculando só a intersecção daquele pedacinho do meio. Quem fez métodos nós na grau 2 na graduação comigo e o Deployer são os mesmos verbos. Mas assim, um parênteses, eu sinto falta de não aprender SQL na graduação. E no trabalho a gente usa muito. Bata tempo. É. É muito útil. Boa, todo mundo digitou o Inner Join aí. E a gente vai fazer esse join, ou seja, essa junção dessa consulta aqui, certo? Com a vínculos BR. Então a gente vai fazer Inner Join vínculos BR. Tá? Beleza. Então a gente está indicando aqui para o sistema que a gente dá uma tabela com a outra. Mas a gente também precisa indicar em qual coluna dessas tabelas elas são iguais. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que juntar, então, junte tabela população com a vínculos, ou seja, na coluna em que, eu vou fazer um pequeno parênteses só para facilitar a gente aqui, tá? Eu vou chamar essa tabela de A, então vocês coloquem a letra espaço A no final desse from aqui, e eu vou chamar essa tabela aqui de B, a vínculos BR. Tá? Só para facilitar aqui para a gente. Ok? Então, a gente vai juntar a tabela A com a tabela B, onde na tabela A, ponto, e aqui ela já vai trazer para você as colunas da tabela A. Linha ano, população cognitiva e a sigla UF. Então, a gente vai juntar na coluna sigla UF, tá? Igual na tabela B. Estranho aqui. Vai entrar aqui na B. Vou digitar aqui. Ele vai aparecer sigla UF. Tá bom?
Boa. Porém, além de juntar na sigla UF, a gente não precisa juntar no ano. Porque a gente está falando de uma série histórica. Então a gente precisa juntar onde o par ano-estado é igual o ano-estado da outra tabela. Tá? Senão ele vai duplicar com um monte de valores aí que a gente não quer. Como que a gente faz isso? A gente vai usar end, ou seja, a gente junta a tabela A com a tabela B, na coluna sigla UF com a sigla UF. E onde A.ano igual B.ano. Juro que esse é o último comando que eu vou ter que fazer hoje. Quando as duas tabelas possuem cobertura temporal diferente, não tem problema. Tem que O que vai acontecer? Como a gente fez aqui um inner join, a gente já sabe assim, talvez não tinha meio já. Porque quando a gente vai fazer um inner join, a gente vai pegar apenas os anos que estão presentes nas duas. entendi. Então, por exemplo, aqui na população a gente tinha anos de 91 até 22. Na raiz a gente tinha de 85 até 22. Se a gente, como a gente vai fazer um inner, ele vai basicamente pegar o 91 até 22 das duas. Boa. Para fechar, só para deixar bonitinho, eu quero ordenar essa tabela para ficar em ordem crescente de ano. Então, do ano mais antigo para o ano mais recente. Ok? A gente vai fazer isso utilizando order by, e aí a gente pode usar qualquer uma das duas, ponto A, ponto ano. Se tudo correr como planejado, a gente pode executar esse comando. Talvez ele demore uns segundinhos para aquela. Mas enfim, quando todo mundo conseguiu rodar, alguém está com problema? Então, beleza. Como deu um erro na linha 11, eu deve ter uma coisa errada. Você quer que eu pode baixar? Claro. Se alguém quiser. A parte boa, algumas partes boas de usar o BigQuery, por exemplo. Se você digitou alguma coisa errada, então, ele provavelmente vai te dar tipo, um chanfradinho, que nem no Word, se você digita uma palavra errada, um chanfradinho vermelho, ou no canto superior direito ali, vai estar, quando a query é possível de rodar, ele aparece verdinho. Se ele tem algum problema, ele aparece uma exclamaçãozinha vermelha, tá? Beleza. Os resultados rodaram aqui, não demorou tanto quanto aquela vez. Então a gente tem aqui. Isso aqui, ó. Então agora a gente tem aqui. Vou diminuir um pouco, eu não consegui achar aqui. A gente tem aqui agora cada linha sendo um ano, todas para o estado do Paraná, em que a gente tem aqui população economicamente ativa. A gente tem de novo aqui as colunas da tabela lá de cima. Sigla UF, ano e número de vínculos. Beleza? Por que ele repetiu sigla UF e ano, Matheus? Tem algum probleminha ali, até porque não aparecia o nome, né? Pois é. Um espaço. Por que ele repetiu? Porque a coluna existe nas duas tabelas. E aí, na hora que eu fiz a consulta da segunda tabela, eu coloquei um asterisco, eu não defini as colunas. Ah, sim. E aí ele vai colocar uma underline 1, mas 3 padrões, underline 2, 3, bastantíssimo. Tá? Boa. Agora a gente já tem tudo na mesma tabela que a gente fez aqui. O que a gente precisa calcular? A taxa. Então a gente vai fazer como? Pegar a coluna número de vínculos. Vocês podem copiar e colar aqui, imagina vocês verem a nota de vocês também, ou coisa parecida, do lado do select. Número de vínculos. Certo? Dividido, então barra. Pela população. Beleza? Aí, só para a gente construir isso e saber qual ano essa taxa se refere, a gente precisa colocar aqui a coluna A.ano. Porque tudo que a gente coloca no select, esqueci de fazer.
No que a gente coloca no select são as colunas que vão aparecer no resultado final. Então aqui eu estou trazendo a coluna ano e a coluna da taxa, que é um dividido pelo outro. E essa coluna da taxa, a gente pode colocar o número de vínculos de população, a gente tem que dar um nome para essa coluna, pode ser taxa de emprego. Vou dar um segundo aí para o ouvido legal. Deixar rodando. Quem terminou pode rodar, tá? Se alguém tiver algum problema para rodar, E aí, com esse comando, primeiro ele roda o inner join, depois ele roda o select, mesmo o select estando primeiro. sim. O FTF tem uma ordem bastante específica das coisas que ele roda, mas ele tem essa sintaxe que você precisa selecionar as colunas e mais o join ele roda primeiro tipo. Então ele vai primeiro trazer. O primeiro comando que ele roda, na verdade, é o from, depois o inner join, e aí por último ele roda as colunas, a operação que você fizer, enfim. Não deu um erro. Eu não tenho na base. Desculpa, então, vamos escrever qual foi o aí? Sim, eu lembro na base. Faltou uma vírgula depois de antes. Deixa eu ver. Estranho. Deixa eu dar uma olhada. Meu rodou? Cometi algum erro. Tem algum espaço na sua barra aí? Desculpa, só. Tem algum espaço, alguma coisa a mais? O meu está dando um erro de sintaxe aí também. Essa vírgula aqui vocês colocaram também. Ah, você colocou depois, tem que rodar de novo, eu acho. Porque provavelmente vai aparecer um verdinho aí em cima de vocês. Foi o erro de laranja. Todo mundo conseguiu rodar? Está rodando aí? Vamos ver se demora um segundinho, quem começou a rodar agora. Beleza? Uma vez que os resultados de vocês aparecerem, para chegar no gráfico que eu mostrei para vocês no slide, o BigQuery ele te dá gráficos automaticamente. Você vai clicar em Chart. O gráfico, tá? Em português, né? Temos o gráfico que está no slide. De novo, o pessoal da BNT vai querer morrer desse gráfico, mas ele está aí. Sobretudo para um sentido de explorar os dados, entender, sei lá, se fazer uma pesquisa sobre o que aconteceu em 2014 e 2016 que a taxa de emprego caiu tanto. Foi a época de o Dilma 2, que teve crise, golpe, enfim. O que aconteceu no período entre 2000 e 2013, 14? Boom das commodities, crescimento econômico, enfim, Lula 1, Lula 2. Enfim, isso pode te ajudar, por exemplo, a delimitar, às vezes, se você olhar a história completa, falar, qual período aqui é mais interessante? Ou essa retomada econômica, esse período de estagnação e esse período de retomada. Qual foram os mecanismos que levaram a essa retomada? Você pode, a partir dessa exploração, criar ali novas perguntas, criar novos objetos de estudo, e por aí vai. Beleza? Alguém não conseguiu rodar? O objetivo de hoje é vocês conseguirem rodar isso aí. Tá? Show. Beleza. No slide, eu tinha colocado, enfim, se a gente desse tempo, e a gente fosse muito rápido, as outras coisas, eu coloquei outras, enfim, essa aqui não está exatamente igual, mas enfim, vai chegar no mesmo resultado, tá? Eu só fui um pouquinho mais preciso, ao invés de A e B, coloquei T1 e T2, que é de tabela e tal.
vocês terem referência depois, tá bom? Mas, acho que uma coisa que eu mencionei aqui verbalmente é que, apesar da gente ter colocado essa parte de fazer uma análise muito linear ali, de formular a sua pergunta, encontrar os dados, fazer análise, esse processo é completamente interativo. Tipo, quando a gente formula uma pergunta, às vezes a gente encontra os dados, só de achar os dados a gente fala, puta, já pensei em outra pergunta, ou fazendo análise, que é o caso aqui agora. A gente começa a pensar em novas perguntas, como eu falei, de períodos específicos, de coisas assim. E eu acho que isso é um pouco o processo de pesquisa acadêmica de maneira geral, assim, de você ir vasculhando e se aprofundando num tema, num objeto, num ciclo, enfim, em diferentes entidades. E esse processo é muito interativo. E a ideia dele, acho que a mensagem que eu queria deixar da BD é, apesar de hoje ter sido um pouco ali difícil a configuração, e a primeira vez que a maioria de vocês está fazendo SQL, com o tempo, a ideia é que vocês utilizem a BD não só como uma grande biblioteca de bases possíveis para utilizar, mas de fato como esse repositório que você consegue fazer consultas e que você não precisa ter um computador magnífico para usar, e que alguém que, sei lá, está no interior com uma internet ruim consegue rodar, ou no teu computador muito antigo consegue rodar. A ideia da BD e do Data Lake nossa é de fato tornar acessível todos esses dados, enfim, todo esse mundo de informações para tudo isso. E as pessoas podem usar. Show? Como eu falei, aqui tem mais 2 exemplos. Eu peguei as notícias, não vou fazer com vocês, que já são 4 horas já. Mas aqui também tem a consulta. Essa primeira consulta aqui, a pergunta que eu propus a fazer é: como o Brasil se compara historicamente em termos de PIB real com outras economias? Então, provavelmente, em alguma graduação ou da pós, vocês vão ter que calcular alguma coisa de PIB, fazer uma série histórica de PIB. A gente tem esses dados mundialmente do mundo na BD. Você pode simplesmente colocar aqui o nome do país que você quiser. Acho que isso ainda tem literalmente todos os países do mundo, vocês fazem. Não sabe, deve ter Coreia do Norte, não sei. Mas, enfim, todos os países tem lá, então você consegue comparar isso muito facilmente com outras economias. Nessa tabela específica, que é Penn World Tables, que chama esse conjunto de dados, eles têm tanto o PIB do lado do consumo, né, do expenditures, tanto do lado da oferta. Então, os keynesianos mais de despesa, para o pessoal lá mais de oferta, enfim. Então, você consegue calcular esses diferentes formatos. E essa aqui é um pouquinho maior, sobre a notícia que era sobre o X álcool ou gasolina. Para quem tem carro, sabe que, enfim, os preços são diferentes, mas o consumo de álcool também é diferente da gasolina, o carro é mais eficiente com a gasolina. Enfim, a gente tem toda a série histórica de preços de gasolina, etanol e de gás, né, de combustível, desde não sei quando, mas acho que, enfim, tem uns 20 anos de dados lá, sei lá. Você consegue calcular ali o preço por município, por posto, enfim, calcula tudo isso, que eu sei que é um tema relevante. Para inflação, por exemplo, é um tema muito relevante. Para transporte, logística, todo ciclo produtivo, enfim. E aqui uma query não muito pequena, mas eu juro que não é muito mais complicado que a gente já fez, porque a gente usa inner join, group by, os mesmos comandos uma seguida, para chegar, por exemplo, quantos meses do ano, dos últimos anos, foi mais eficiente você abastecer com gasolina ou com etanol. Uma pergunta relativamente simples, mas que, enfim, você consegue calcular isso aí e deixar, por exemplo, isso rodando, caso você queira reproduzir isso mais para frente, você consegue rodar a mesma query e tudo mais. Bom, por último, queria fazer uma pequena, muito breve propaganda. A gente tem um curso de SQL, que vocês fizeram aqui hoje, enfim, boa parte da gente cobre tudo isso no curso, então todos isso que eu falei, select, where, goodbye, cositas massas também, que a gente cobre lá. A gente usa BD no curso, enfim, explora bases de dados, tem um projeto prático no final que vocês vão poder escolher o tema, escolher a base que vocês vão trabalhar. O curso normalmente custa R$327. Eu criei esse cupom aqui, Workshop 2024, para quem tiver interesse. Então, saem daí por R$1.163,50. Caso alguém, putz, Matheus, sou bolsista, moro na moradia, não tenho a grana, entre em contato com a gente tem um programa de bolsas também para pessoas que não vão ter condição de pagar. Até porque nossa intenção é de fato que as pessoas aprendam, utilizem a plataforma e utilizem esse conhecimento. Então, se vocês até souberem de alguém que quiser entrar em contato, falar, quero aprender isso, acho que é uma verdade importante, entre em contato com a gente tem um programa de bolsas, enfim, elegíveis, enfim, sobretudo para estudantes, a gente tenta fomentar isso bastante. Então, junto com aqui, acho que eu não coloquei linkado a página do curso, mas enfim, vocês entram lá e conseguem comprar o curso. Se vocês tiverem condição, vocês vão estar ajudando outras pessoas, já que o dinheiro é todo reinvestido para como eu falei, eu sou voluntário, tem vários voluntários que ajudam na BD. E a mobilidade, como eu disse, eu pessoalmente já usei muito no meu trabalho,
em diferentes frentes, desde quando estava no Dev, outros trabalhos, enfim. Cheguei a utilizar um pouquinho até na monografia, mas usei mais Python na época. Então, enfim, a gente está sempre lançando novos cursos, como eu disse. A gente sempre mantém programa de bolsa para quem não tem condição de pagar. E é isso, galera. Hoje, terminei pontualmente 4 da tarde, mas começou atrasado, quer dizer que eu fui, eu não tenho. Então era isso, galera. Obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Se alguém quiser entrar em contato não só sobre as bolsas, mas com dúvidas, pode ou mandar direto no meu e-mail, ou, enfim, a gente tem um contato, suporte.basedados.org, enfim, ou no nosso Discord, no nosso Twitter, enfim, só marcar a gente lá. O Gil provavelmente é a pessoa que vai responder vocês. Então, enfim, pode entrar em contato com qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, tá bom? Obrigado. Obrigado. Pode tirar uma foto? Tira. Como você queira. Pode parar a gravação aqui? Assim, por favor.